quando a presença deixa de visitar e decide habitar. Eu vou ler de novo, teve 3 crentes, 2 daquele lado e 1 desse lado. Quando a presença deixa de visitar e decide habitar. E é muito forte isso, porque nós estamos numa série, né? Ele não esqueceu, as promessas ainda continuam de pé. E o texto que nós vamos ler está em Josué 6, de 1 a 5. Diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. À frente do que, igreja? À frente do que, igreja? No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar aonde estiver. Amém? Amém? Todos já viram essa passagem, com certeza. Nós já pregamos no passado aqui na igreja essa passagem. E quando Deus me deu essa mensagem, eu busquei entender o que de diferente Deus queria falar conosco. Na Bíblia, nós estamos vivendo o tempo de Pentecoste. E eu imaginei que Deus gostaria de falar sobre isso. Até coincidiu hoje, o Tiago me trouxe um estudo que ele fez sobre Pentecostes, sobre os dias. Hoje é um dia muito especial, biblicamente falando, mas não é disso que nós vamos falar. Só que Deus me trouxe uma conexão entre o que é o Pentecoste, que é fogo, que consome, que adentra, e o muro. E eu comecei a estudar essa mensagem, e Deus começou a me confrontar, começou a trabalhar dentro do meu coração. E Deus me mostrou algo, que existe um tipo de dor em nossos corações que quase ninguém percebe. É a dor de continuar, de permanecer, mesmo sem ver nada mudar. E aí, como vocês sabem, isso começa a mexer comigo, porque é muito difícil você continuar caminhando, você permanecer debaixo mesmo de uma palavra, e você olhar e não ver absolutamente diferença nenhuma dia após dia. Você olha e tudo está igual. É difícil manter a fé quando o cenário não muda. O cenário é o mesmo, pastor. A minha vida está do mesmo jeito. Eu oro, jejuo, mas está igual. Nada muda. O muro está de pé. A gente ora, a resposta que a gente quer não vem. A mudança que a gente condiciona a ser, o milagre não aparece. Parece que os céus estão calados. Talvez você está lutando pelo seu casamento. Talvez o seu casamento está passando por uma luta. Mas as conversas continuam frias. O distanciamento continua acontecendo. Abaixa um pouquinho a luz para mim, alguém aqui, por favor. Quem consegue fazer? Faz para mim ali, obrigado. Hoje vocês estão... Ou me dá um óculos de sol. Tem aí, macho? Um óculos de sol, anda no bolso? Não, pode diminuir. Pode diminuir, não mudou nada. Só abaixar. Aleluia. Não, também não avacalha. Ah, tá certo que eu estou de branco, vão me enxergar. Um pouquinho mais. Aí, dá uma salva de palmas pro macho. Essa igreja acontece cada coisa. Próxima vez traz um óculos. Aí.
bronzeador, um guarda-sol. Vamos voltar para a mensagem, se eu conseguir. Então você está lutando pelo seu casamento, só que as conversas continuam frias, o distanciamento, você mora no mesmo lugar, só que parece que você está só. Talvez você tenta ser forte todos os dias, só que continua cansado emocionalmente. Você tenta aparentar algo, mas está vivendo outro. Você ora para que Deus arranque do seu coração essa ansiedade. Você ora para que Deus te ajude a se curar disso que está te sobrecarregando, te matando. Você precisa de algo novo. Pastor, eu preciso fazer algo, eu tenho tentado fazer tantas coisas e nada muda. Nada acontece. Não tem uma porta nova. Não tem um negócio novo. Nenhuma ideia que eu escrevo consegue sair do papel. Eu estou igual ao povo do Egito, pastor. Eu rodo e nada acontece. Mal como um pão que cai do céu. Mas o alho poró, não é a mensagem, vamos voltar. Existem noites que talvez você como eu, a sua mente não consegue desacelerar. Eu falei para a pastora ontem, hoje falei com o Rafa, estava falando com os meninos, o meu corpo está pedindo água. Quando eu digo isso é o quê? Eu estou muito cansado, porque o corpo ele vai até um limite, de repente ele te dá um sinal de alerta. Hoje o meu corpo acendeu o sinal de alerta. Falei para o Rafa à tarde, agora eu falei para a pastora Nara, falei, pastora, você podia pregar hoje, né, pastora? Porque hoje o meu corpo está me avisando, ei, oi, você é humano, você está sobrecarregado, dá uma seguradinha. E eu sei que eu vou chegar em casa. Ontem a pastora brigou comigo, que eu estava cansado, cheguei em casa e eu fico no celular estudando, lendo, fazendo mensagem. Ela vai dormir, vai descansar, você precisa descansar, mas o cérebro sempre em busca de fazer algo, sempre acelerado, sempre é um escape, é uma muleta. Eu preciso preencher o meu cérebro, o meu tempo, para que eu consiga permanecer. Porque no dia seguinte que eu acordar, eu sei que talvez as coisas não tenham mudado ainda. E talvez você, como eu, está enchendo a sua cabeça e sua mente, acelerando as coisas, porque está difícil permanecer e nada mudando, tudo continuando do mesmo jeito. E a verdade é que a gente olha e vê uma muralha que nunca cai, uma muralha que a gente não consegue imaginar como a gente vai passar por ela. A gente chega a se questionar, será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele não ouve mais a minha oração? Por que as coisas não mudam? Eu estou sendo obediente. Eu estou permanecendo, eu estou orando, eu estou jejuando. Eu estou vivendo o meu chamado. Por que as coisas não mudam? A verdade é que nós sabemos muito bem celebrar vitórias, bênçãos e milagres. Mas é muito difícil permanecer quando Deus decide ficar em silêncio. É muito difícil permanecer quando as coisas não acontecem no tempo e do jeito que a gente quer. E diariamente isso é uma luta inconsciente. E nós acabamos de ler. Jericó era exatamente isso. Era uma muralha impossível. Uma cidade que nós vemos fechada, aonde ninguém entrava e ninguém saía. Olhando aos olhos humanos, era um cenário sem saída. Não tinha o que fazer naquele lugar. E Israel olha para Jericó
entende? Não temos força para vencer isso. E aí eu começo a pregar. Talvez você está olhando para a muralha que se levantou na sua vida e você está dizendo: eu não consigo derrubar isso sozinho. Eu não sou capaz de transpor essa muralha. Eu não sou capaz muito menos de quebrar um tijolo dela. Talvez toda a força que sobrou, pastor, eu no máximo vou dar uma riscadinha na pedra. E ainda vou me machucar. Porque eu estou cansado. Eu estou cansado e eu não sei como reagir a uma situação dessa. Talvez você como eu, nós estamos cansados de lutar com coisas grandes. Nós estamos cansados de olhar sempre para a mesma circunstância. A gente em algum momento criou uma expectativa, uma esperança dentro do nosso coração. Que está acabando, está passando, está chegando a hora. Só que tem um pequeno detalhe. O relógio de Deus é diferente do nosso. O Kairos de Deus é diferente do Cronos humano. O Cronos agora são 8:45. Isso é o tempo humano, dia 21. É o dia que você nasceu. Só que Deus se manifesta e se movimenta de formas diferentes. E o problema é que nós tentamos vencer as coisas sozinhos. Nós tentamos vencer traumas sozinhos. Nós sorrimos em público. Mas estamos destruídos e chorando no secreto. Nós tentamos viver uma aparência, só que estamos completamente cansados espiritualmente. Estamos cansados mentalmente. A verdade é que muitos de nós estão quebrados por dentro. Só que nós vivemos em uma realidade aonde nós precisamos mostrar que nós somos fortes. Mostrar que nós somos felizes. Nós somos obrigados a transparecer uma coisa para fazer parte, para ser inserido, para ser convidado para algumas coisas. E a gente acaba negociando algumas coisas e se sobrecarregando internamente. Só que essa história que nós, como diz o meu amigo Eliel, que ora lemos, antes da muralha cair fisicamente, Deus já tinha liberado a vitória espiritual. Entenda uma coisa, Deus nunca começa uma história para desistir no meio dela. Então se você orou hoje perguntando para Deus se estava certo, se era para continuar, eu falo no temor de Deus para algumas pessoas aqui, continue. Deus não começou essa história para parar no meio. Eu vou falar de novo que teve 2 crentes. Deus não começou essa história para parar no meio. Enquanto você está preocupado com o tamanho da muralha, preste atenção nisso. Enquanto você está preocupado com o tamanho da muralha, Deus já decidiu o tamanho da queda. Eu não sei se você percebeu no texto, Deus fala de vitória enquanto o muro ainda estava de pé. Deus fala de vitória enquanto o cenário ainda é de guerra. O que Deus fez? Ele olha para Josué e diz: já te entreguei Jericó, já te entreguei o rei, as pessoas, aí todo mundo dá ruim, tu já ganhou. Aí tu olha a tua volta. Lembrei. Aí ele está só de olho lá no fundo. Lá. Aí tu, Deus fala para você, fica tranquilo. Vitória já é tua.
Aquela muralha, ó. Não só muralha. Rei, soldado, tudo. Daí tu olha a tua volta. Mas eu estou ficando louco. Como é que vai dar isso? O que ele está vendo que eu não estou vendo? Quem nunca fez essa pergunta? O que Deus viu em mim, eu sempre pergunto para ele, o que você viu em mim que eu ainda não vi? Eu entreguei a ti Jericó, Josué. Eu quero falar isso para algumas pessoas. Você está no meio da batalha. O muro é intransponível. A cidade está toda fechada. Ninguém entra e ninguém sai. E Deus manda eu te dizer. Eu te entrego Jericó nessa noite. Eu vou falar de novo. Teve 4 que levantaram a mão e pegaram essa palavra. Você pode ser que está cercado por muros. A entrada e a saída estão fechadas. Homens armados à sua volta. A circunstância é negativa. Mas Deus te trouxe aqui para mim te dizer que hoje Ele te entrega Jericó. Você pode ainda não estar vendo a vitória. Só que o Senhor já liberou essa palavra sobre a sua vida. Nada tinha mudado, os muros estavam de pé, os soldados ainda estavam armados, os portões continuam fechados, ninguém entrava, ninguém sabia. Deus não trabalha naquilo que é visível, querido. Ele trabalha baseado naquilo, Rodrigo, que Ele já decidiu fazer. Ele não está preocupado com a tua circunstância, Carol. Se está difícil, se tu está chorando. Se tu não aguenta mais. Ele está olhando com a pipoquinha, os anjos falando, santo, santo, santo. E Ele já determinou. Por quê? Porque Ele determinou. Porque Ele é Deus. Você não precisa entender. Você precisa permanecer. Você precisa acreditar que existe um Deus. A palavra hebraica usada para entreguei é Natã. Natã significa conceder completamente, liberar definitivamente. Deus não ia manter uma outra porta fechada. Deus não ia manter nenhum soldado. Deus não ia manter ninguém reinando. E muito menos um muro. Deus disse, eu te dou Jericó. Por completo. Natã. Conceder completamente. Liberar definitivamente. Ou seja, antes da primeira volta, antes do primeiro dia, antes de tudo mudar, Deus já tinha decidido a vitória. Talvez tem pessoas que precisam entender isso hoje. O céu não está em crise por causa da sua crise. Você está achando que você é a última bolacha do pacote. O céu não está. A crise é sua. A falta de acreditar é sua. A palavra e a promessa continuam de pé. Deus não vai parar no meio do caminho porque você está em crise de pelanca. Porque você está chorando por nada. Porque você está arrumando rolo com o marido. Está arrumando rolo com a esposa. Porque você está sem nada na conta bancária. Sinto te dizer, isso não muda nada no céu. O que vai mudar no céu é o teu posicionamento na terra. O que vai mudar no céu é você decidir permanecer debaixo de uma palavra que veio do céu. É você entender que quando Deus diz para ti, eu te entrego Jericó, Ele não está nem aí preocupado com a tua circunstância. Ele não perguntou para Josué, pô, tá ruim aí, hein, mano? Caraca, olha lá, tá fechado lá, tá fechado lá. Os caras estão armados. Compra 2 britadeiras que o muro vai ser treta de derrubar. Ele só disse, ô Diegão, estou te entregando Jericó. Pega essa palavra, Jericó, pega para você. Estou te entregando Jericó. Vai acontecer, eu não sei o que é, Diego, mas vai acontecer, tu sabe. Oh Espírito Santo, Deus está entregando Jericó. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso.
Deus está entregando Jericó. Entenda o que Deus está querendo falar. Para de se apegar pelo que os teus olhos te enxergam, o que teus olhos te fazem enxergar. Comece a olhar com os olhos espirituais. Tem gente que está desesperada, porque olha o saldo da conta a cada 10 minutos. E nada muda, nada acontece. Pessoas estão desesperadas porque insistem em olhar diagnósticos. Insistem em olhar o que os médicos e as pessoas falam. Pessoas estão desesperadas porque olham a situação dentro de casa. Porque percebem filhos distantes, esposa distante, marido distante. Pessoas estão desesperadas porque percebem um casamento esfriando dia a dia. Pessoas estão desesperadas porque não querem acreditar que receberam Jericó. Continuam pensando nos soldados, nas portas fechadas, na muralha. O que Deus está dizendo para nós hoje? Você está olhando apenas para aquilo que ainda está de pé. Só que aquilo que te paralisa, que você está olhando, que está de pé, Deus está dizendo, eu já estou vendo cair. Você olha de pé e Deus diz, mas eu já te entreguei. Você olha os soldados, cidade fechada, mas Deus diz, eu já te entreguei. Eu já liberei. Só que nós somos um povo da velocidade. Nós gostamos dos sinais rápidos. Amanhã alguma coisa tem que acontecer, senão o Diego vai dizer, ih, pastor falou da carne. Nós somos assim, nós somos imediatistas. Nós queremos e se você olhar na Bíblia, o tempo do cumprimento das promessas, você vai desmaiar. Podemos começar lá em Gênesis. Até 2 Reis lá, o negócio é treta. O teu tempo não é o tempo dos céus. A tua crise não é a crise dos céus. Existe uma palavra de Deus liberada sobre a sua casa. Existe uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Nós temos que parar de querer respostas instantâneas, milagres instantâneos, mudanças rápidas. O problema é que a gente confunde Deus com fada madrinha. Deus com aquele bichinho azul que sai da lâmpada. Gênio. Mas ele tem um nome, aquele gênio. É só gênio? Gênio da lâmpada. Eu lembro do Aladim. Você imagina, você está andando na rua? Sem problema, conta cheia. Quem pegou essa palavra? Vou fazer de novo que não tem. Não, vou falar de novo aqui. Você andando no centro, com a vida tranquila, conta cheia. E de repente, Marquinho, uma lâmpada. Aleluia. De repente tu esfrega. Sai o Maiquinho de azul. Acabei com a encenação. Aí sai um Maiquinho de azul e diz para ti, qual é o teu desejo? Eu quero que você feche os seus olhos, todos vocês. Não imagina o Maiquinho, pensa só no desejo. Que eu não quero ter que pôr a mão na cabeça de ninguém aqui hoje. Feche os seus olhos. E se você encontrasse o gênio da lâmpada hoje, e o gênio falasse, olha, eu sei que lá no filme de Aladim eram 3 pedidos, mas hoje eu vou te conceder somente um. Você tem direito a um pedido.
um único pedido, o que você pediria? Pense, ele é um único. Pense em alguns minutos. O que você pediria para o gênio da lâmpada? Todo mundo fez o seu pedido para o tecladista da lâmpada. E agora eu pergunto uma coisa para você. Eu sei que todos pensaram. Qual está sendo a sua oração? O que você tem orado ao Senhor? O que você tem pedido ao Senhor? Entenda, pare de querer milagres instantâneos, pare de querer respostas imediatas, mudanças rápidas. Sabe por quê? Uma coisa que Deus falou muito ao meu coração hoje. Deus está mais interessado em transformar, preparar você, do que te aliviar. E aí quando Deus falou isso para mim, mas é isso. Não adianta a gente querer viver um milagre, mas não aceitar viver o processo. Não adianta eu querer pisar em Canaã, pisar na terra prometida, sem passar pelo deserto. Não é apenas só sobre ser liberto, é sobre passar pelo processo. O que Deus está querendo falar conosco hoje, que tem pessoas orando para ser curados aqui dentro. Isso é muito forte para mim. Querem cura. Isso ficou muito nítido para mim. Seja uma cura no espírito, uma cura na carne, uma cura em traumas. Só que não aceita confrontar as feridas. Ninguém vai ser curado se submetendo à doença. Você precisa confrontar aquilo que te machuca. Você precisa se curar disso. Deus me disse muito claro ao meu coração, que existem pessoas aqui que carregam traumas por decisões que eles próprios tomaram. Pessoas que precisam se perdoar. Pessoas que precisam liberar algo dentro do seu coração que tem aprisionado, a ponto de você desistir na primeira, na segunda volta. Pessoas que se comparam e criam pensamentos de que o outro está pensando dele, porque não consegue sentar para conversar, porque carrega uma falta de identidade tão grande no coração, que toda vez que a gente tenta acessar, toda vez que Deus tenta acessar, a pessoa bloqueia. Entenda que nós acabamos de ler uma coisa: Deus não estava apenas levando Israel para uma vitória, Ele estava formando Israel no caminho da vitória. Entendeu? Entendeu por que você simplesmente não foi arrancado de um lugar e colocado em outro, e já chegou o milagre? Você entendeu porque José sonhou e teve que passar por todos os processos, os 13 anos, para se cumprir? Você entende porque teve um povo que foi liberto do Egito, e por murmuração, não acessou a promessa? Teve um cara como Moisés, que foi escolhido, libertou o povo, fez o mar abrir,
orou para pão, fez a água amarga virar uma água doce, bateu uma vez na pedra, jorrou água na pedra, e não acessou a terra prometida. Não é apenas quanto tempo você aguenta, é sobre você ficar até o final. Não vai adiantar você falar, meu Deus, eu quase cheguei. Eu fico imaginando Moisés, passar pelo que passou, viu o que viu, quase. E já falei aqui nessa igreja, a gente não aceita ser o povo do quase. Então não adianta você achar que você está indo bem. Não adianta você falar, pastor, quase consegui. Aguentei até aqui, pastor. Mas foi bom, né, pastor? Foi bom para você. Só que a promessa estava logo ali. O texto que nós lemos, parece que nós estamos falando de muralha. Só que Jericó não era sobre muralhas. Jericó, no original, fala sobre presença de Deus. A encenação toda é em cima de um muro, de uma muralha, mas não é. A maioria das pessoas pensa que a chave de Jericó foi o grito. Porque o texto, na sequência, diz que eles gritaram e caiu. Só que não, querido. A chave era a presença. A chave de Jericó era a presença, porque o centro da marcha estava... Oi? Uma crente, fala mais alto. E a arca era o quê? Não foi o grito, foi a presença. Nós somos ensinados, nas escolas bíblicas dominicais sobre a muralha de Jericó. É sobre a presença. É sobre eu caminhar na presença. É sobre eu permanecer na presença. É a presença que vai mudar. Não é o quanto você grita, não é o quanto você assopra, não é o quanto você luta, não é o tamanho da tua força, é a presença no centro da tua vida. É você continuar andando na presença. Senão você vai apenas ser um bom escritor de relatórios, você vai ser um bom planejador de sonhos, você vai ser uma pessoa que vai escrever, vai planejar, vai criar, e nada vai acontecer, porque tudo está baseado em você. E Deus hoje manda eu dizer, é sobre a presença. Jericó já é sua. O muro vai cair, mas é sobre a presença. O centro da marcha estava, nós lemos, a arca, a presença. No hebraico, Aron Rabri, Aron significa presença carregada, Brit significa aliança. Israel não estava carregando religião, placa de igreja. Israel estava carregando a presença. A vitória nunca vai vir da sua força, não veio da força do povo, não veio do grito. A vitória estava na presença de Deus, caminhando no meio deles. É a presença, é tudo sobre a presença. Entenda, talvez seja o maior problema de muita gente aqui hoje. Você está tentando vencer as batalhas com a sua força, mas sem a presença. Você está lutando sozinho, até você aguentar, mas sem a presença. Talvez você já deu até as 7 voltas, você já gritou, já trocou a tua ombreta, e nada caiu e nada mudou. Sabe por quê? Você esqueceu de um detalhe: a presença. Obediência sem presença não derruba a muralha. Obediência sem presença não derruba a muralha. Permanência sem presença não derruba muralha. Promessa não é cumprida sem a presença.
Se a arca não tivesse no meio do povo, se a presença não tivesse no meio do povo, eles poderiam dar as 7 voltas, eles poderiam gritar como foi falado, eles poderiam ter tocado a trombeta, eles poderiam ter feito o que eles quisessem. O que derrubou a muralha não foi o grito, não foi a marcha, foi a presença. Repete comigo, a presença. A presença. Tem gente tentando sustentar casamentos sem presença, sem oração. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu e a Nayara demoramos muito tempo para conseguir orar juntos. Eu demorei muito tempo para conseguir orar pela Nayara em voz audível. Eu sempre orei no meu secreto, no meu coração, no meu momento com o Senhor. Mas a gente levou muito tempo para conseguir orar juntos, e eu orar por ela e ela orar por mim. Nós estávamos sentados ali, eu não sei quem percebeu, e eu falei para ela, pô, se tu estivesse bem hoje eu ia pedir para você pregar. Eu falei, se você tivesse uma mensagem hoje eu ia pedir para você pregar, porque eu não estou bem. Eu estou suando, eu estou com febre, eu estou todo molhado por dentro aqui, de verdade. E eu falei, presença de gripe nesse caso. E eu falei isso para ela. Eu não estou bem, eu estou sem voz, os meninos viram, comprei remédio, tomei remédio hoje o dia todo. E ela botou a mão na minha cabeça, ali. E começou a orar, enquanto nós estávamos sentados, um pouco antes de eu subir, enquanto o Diego estava ministrando. É sobre isso. Mulher, quanto tempo faz que você não põe a mão na cabeça e ora pelo teu marido? Marido, quanto tempo faz que você não bota a mão e ora pela... Porque o sacerdote, o pastor da sua mulher não sou eu não, tá? Eu sou o pastor da sua família. Agora o pastor da sua casa é você. Mas não tem chamado pastoral, reclama com Deus. Todo mundo tem em casa chamada pastoral. Você, o Diego, é o pastor da Thalita. Eu sou o pastor da família. Até dos doguinhos que eles têm lá. Aí é um problema de vocês, não vamos entrar na intimidade do casal. Vamos Tem pessoas mais novas aqui, tem gente conhecendo a igreja. Vem no Beriá que vocês vão se escandalizar. Então, hoje eu vou dar uma missão para os casados, os que namoram, os que estão noivos. Hoje, antes de dormir, homem, você vai botar a mão na cabeça da sua esposa. Mulher, você vai pôr a mão na cabeça do seu esposo e vai orar por ele. Vai abençoar ele. Vocês não têm noção do tamanho da diferença que isso faz dentro da casa de vocês. Vocês não têm noção da diferença que isso faz no dia a dia de vocês. A Nayara botou a mão na minha cabeça e me curou? Não. Não é sobre isso. Só que ela colocando a mão na minha cabeça. Ela traz a proteção sobre a minha vida. Eu continuo aqui com febre e continuo gripado. Você está entendendo o que Deus está querendo falar ao seu coração? Você está entendendo o que Deus está querendo falar conosco? Você não vai criar o seu filho sem altar. Você não vai restaurar a sua casa sem oração. Você não vai ter sucesso em tomada de decisão sem direção de Deus. Você pode planejar, você pode desenhar, você pode escrever, você pode ter as melhores ideias, os melhores contatos, você pode ter os melhores networks. Mas se não tiver direção, é fogo de palha. Só que sabe qual é o problema muitas vezes? Que a gente faz de conta que não escuta a direção. Porque quando contraria o nosso sonho, a gente acha que é o diabo querendo me paralisar. E é só Deus às vezes querendo te proteger e te preservar. Existem pessoas que precisam tomar decisões difíceis. Pessoas que precisam
tomar decisões de mudanças. E estão com medo. Estão indecisos porque já tomaram muitas decisões que não deram certo. Fizeram muitas coisas que acabou não dando em nada. Só que a diferença é que hoje, o Deus que eu creio veio aqui e falou para você: eu te entrego Jericó. Isso é mais do que profético, isso é um direcionamento de Deus. Deus está falando com pessoas: eu te entrego Jericó. Isso é resposta. Isso que você está sentindo no seu coração é o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que não é sobre o que eu falo, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Deus está entregando Jericó. Tem gente que vive com a vida totalmente cansada, emocionalmente, porque está faltando presença. Existem guerras que a sua inteligência não vai vencer. A quantidade de dinheiro que você tem na conta não vai vencer. Experiência sobre os assuntos não vai vencer. Somente a presença vai vencer. Hoje Deus está nos chamando para um tempo de renovo, um tempo de voltar para a presença de Deus. Tem gente que não está permitindo Deus entrar no processo, e eu quero dizer uma coisa: essa muralha que insiste em ficar de pé na sua vida, só vai cair se Deus entrar no propósito. Se Deus entrar no processo. Se você continuar tentando fazer do seu jeito sozinho, a muralha não vai cair. Vai permanecer de pé. O maior milagre, todos imaginam que era o quê? A queda da muralha. O maior milagre para mim naquele texto era o povo não parar no sexto dia. No quase. Porque o sexto dia, nós já falamos aqui, é o mais perigoso. O sexto dia é o dia que nós já caminhamos muito, nós já fizemos muito, nós já criamos muita expectativa, nós já queríamos ver pelo menos uma rachadurazinha no pezinho da muralha, nós queríamos ver um soldado tendo um ataque cardíaco, algum soldado desmaiando, uma porta semi-aberta, já está no sexto dia, Deus vai fazer tudo no sétimo. Nós já queríamos ver alguma coisinha acontecendo, dar uma balançada. O sexto dia é muito perigoso, porque a gente não vê resultado. E quando a gente não vê resultado, vamos ser bem sinceros, igreja. Tem gente que está no sexto dia aqui hoje. Tem gente que está cansada. Tem gente que está emocionalmente esgotado, espiritual. E é tão bonitinho olhar para essas pessoas e ver você sorrindo. Ver você fazendo de conta que está tudo bem. Pessoas que estão muito perto de desistir. Pessoas que estão fracas até mesmo para orar. Imagina para permanecer. Hoje, Deus está mudando o coração de pessoas que estão com sentimento de desistência. Você não vai desistir do seu casamento. Você não vai desistir dos seus sonhos. Você não vai desistir de você mesmo. Você vai continuar. Porque você é um filho amado de Deus. Porque eu sei, você vai dizer, mas pastor, eu já estou cansado, eu já andei, e está tudo em silêncio. Sim, o sexto dia é silêncio. Mas quando Israel marchava do lado de fora, Deus já estava abalando as estruturas do lado de dentro. Israel não estava vendo, mas já estava. E eu sinto isso muito forte para dizer para vocês, tem coisas acontecendo no invisível, que nós ainda não conseguimos perceber ou entender. Nós não conseguimos enxergar. Existem coisas nas últimas semanas e meses que Deus está fazendo do lado de dentro, que nós aqui do lado de fora ainda não conseguimos enxergar. Só que Deus está dizendo, não parem no sexto dia. Não pare mediante ao silêncio. Não pare porque ainda não mudou. Não pare porque você não está vendo uma rachadura. Não pare porque... Não pare.
O que não adianta é você andar durante 6 dias para frente, e as circunstâncias fazer você começar a dar passos para trás. Nós precisamos permanecer. Existem muitas coisas acontecendo. Eu já falei aqui na igreja, o inimigo não precisa nos destruir completamente. Ele só precisa nos cansar. Quando o inimigo nos cansa, quando as coisas que eu planejei não acontecem, quando nada muda, começa a vir aquelas frases: pastor, Deus falou comigo, acho que o tempo deu. Porque tem pessoas que mudam de ambientes para ambiente, achando que é o ambiente que vai fazer o milagre. Deixa eu contar uma coisa para você: para de mudar de ambiente e muda você. Aí tem gente que vai de igreja em igreja, chega aqui, é uma benção essa igreja. Pastor, é uma benção, tranquilo, calmo. Por que, Diego, você riu? Sou calmo, não sou? Olha lá, ó, ele me ama. Aí o pastor é legal, a igreja, nunca fui tão bem recebido numa igreja. Aí começa a servir, começa a fazer, faz amizade, fica perto do pastor, da pastora, cria um monte de amigo, participa dos ministérios. Só que a muralha continua de pé. E ao invés de a gente olhar e perceber que parou de carregar a arca, que a gente desistiu fora do tempo, que nós precisamos mudar, é mais fácil fazer o quê? Vamos para uma nova igreja. Talvez o problema é a igreja. Quantos anos ficou na mesma igreja? 15 anos. É porque nós, seres humanos, é melhor terceirizar uma falha, uma culpa, do que a gente olhar para nós mesmos no espelho e falar: eu preciso mudar. José foi jogado num buraco, foi preso, foi jogado no mercado de escravo, foi para a casa de Potifar e foi para uma prisão, amém? O texto que nós lemos na Bíblia, no original, diz que a cadeia se fez melhor, que a casa de Potifar prosperou mais, e que a cadeia se fez mais organizada a ponto dele receber a chave. Então não tem a ver com lugares, nem com coisas, tem a ver com você, com aquilo que você carrega. Talvez é tempo de parar de colocar culpa em lugares, pessoas, e começar a olhar para si. Porque quando você se transformar, Deus já disse: eu te entrego Jericó. Quando a presença voltar para o centro, quando a arca começar a andar ao seu lado, eu te entrego Jericó. Se você permanecer com a presença marchando, no 7º dia, tu vai dar o grito da vitória. O que Deus está dizendo para nós hoje, que nós precisamos nos posicionar, porque é a presença. Estudando o original, eu aprendi algo muito profundo em Jericó. Que Deus não quis apenas caminhar ao lado do povo. O desejo dos céus não é apenas andar ao nosso lado. O desejo dos céus é que Deus esteja dentro de nós. Que nós deixamos um espaço de prioridade para Deus em nós. A arca era apenas a sombra de algo muito maior que viria. Porque Deus sonhava com um dia da sua presença. Deus sonhava com um dia que a sua presença talvez não estivesse mais em uma caixa de madeira. Que a presença não estivesse apenas simbolizada em um objeto. Mas que a presença estivesse dentro de homens e mulheres comuns. Que a presença estivesse dentro de mim e de você. Que a presença estivesse em cada um de nós. E aqui nós temos que fazer um encontro, que eu falei no início, entre Jericó e o Pentecoste. O Sinai, Monte Sinai,
foi um momento de aproximação. Êxodo 19, 18 fala assim, 19, 16 ao 18. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Então, no Sinai, Deus desce a fogo, a voz e a glória. Porém, ainda existe distância. O povo fica ao pé do monte, porque naquela época só subiu um. Quem subiu? Quem subiu? Olha, tem uns crentes que lê Bíblia ainda. Moisés subiu sozinho, porque, como eu falei, no Antigo Testamento, a presença visitava, mas ela ainda não habitava. Então essa é a diferença da nova aliança, essa é a diferença de um tempo onde Deus visitava, Deus descia, falava com o ciclano, Deus andava no jardim, só que ele ainda não habitava. E aqui é uma das partes mais profundas que Deus falou comigo. O maior sonho de Deus nunca foi visitar pessoas, sempre foi morar em nós, habitar em nós. E o Pentecoste é esse cumprimento. Na nossa teologia, que nós estamos fazendo na igreja, a gente vai falar muito sobre isso, sobre você entender. Em Atos 2, fala assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Pentecoste não começa com fogo, começou com o quê? Permanência. Eles continuaram lá, continuaram no pé, continuaram esperando, reunidos e buscando. E não entendiam nada. Moisés estava lá em cima, eles estavam lá embaixo. Eles não entendiam nada que estava acontecendo, mas eles permaneceram. E de repente, o texto diz que o fogo desce. Só que agora não mais sobre o monte. O fogo desce sobre as pessoas. No Sinai, a montanha queimava. Em Pentecoste, quem queimava eram os homens. No Sinai, a presença era externa. Em Pentecoste, a presença se torna interna. Jericó revelou um Deus que caminhava com o povo. Acabamos de falar, a Arca da Aliança. Pentecoste revelou um Deus que decidiu morar dentro de nós. Então entenda, igreja, o que Deus está querendo falar conosco. Entenda tudo aquilo que talvez você está dizendo: pastor, eu estou querendo fogo. Eu quero fogo. Tem aquela imagem de fogo? Coloca aquela imagem de fogo. Eu estou querendo fogo. Aí, olha o fogo. Pastor, eu estou querendo fogo. Deixa eu te contar, não vai ter fogo sem altar. Não vai ter fogo sem presença. Não vai adiantar você querer fogo, mas não se entregar por completo. Não adianta você dizer: pastor, eu quero viver algo novo. Só que você continua alimentando velhos hábitos. Você continua alimentando a geografia que Deus já te tirou. Você continua alimentando o Egito. Você continua pensando em lugares onde Deus já te arrancou. Como que você vai viver o novo? Como que você vai ter fogo? Não, pastor, eu gosto daquele mover poderoso. Eu quero mover poderoso. Só que não consegue largar hábitos, pensamentos, distrações que roubam a sua intimidade com Deus. O tal do não dá nada, só de vez em quando, isso está roubando a intimidade, então você não vai ter fogo. Você está entendendo o que Deus está nos chamando para essa noite? Ele não está dizendo: eu não quero apenas visitar o culto de vocês, eu não quero apenas entrar pela igreja Kairos, eu quero habitar em cada um de vocês. Fica de pé, igreja.